O meu primeiro convidado de hoje é o Geraldo Peçanha. Ele é psicanalista, especialista em educação infantil e pós-graduado em TEA, transtorno do espectro autista, pela PUC Paraná. Bem-vindo, Geraldo. Obrigado, Silvia. Bom dia. Bom dia. Olha, eu sei que logo mais às 11 horas da manhã você vai participar de um painel, né, de uma palestra. Sim. BNCC e a educação infantil por um desenvolvimento saudável da primeira infância. O que o pessoal pode esperar? Olha, nós estamos num momento, Silvia, nós que eu digo nós Brasil, estamos num momento de repensar o que nós queremos com infância. Isso em todos os sentidos. Então você pode observar que as instituições ligadas à segurança, elas estão pensando na questão da infância, justamente porque nós temos o bullying como um dos assuntos mais comentados no momento. As instituições ligadas à saúde também estão pensando como é que as crianças se protegem de tantas epidemias, né, que assolam o mundo afora. E as instituições educativas, elas também estão repensando qual é a infância que nós queremos. Porque, de um lado, as pessoas questionam este nosso instrumento que sustenta a nossa vida hoje, né, que são os celulares, as telas de maneira geral, e de outro lado aqueles que ainda defendem uma escola mais orgânica, mais ligada às raízes, uma escola talvez mais antropológica. E aí, o que esperar dessa discussão? Nós vamos hoje fazer um grande painel, são 3 profissionais que trabalham em diferentes lugares, né, em diferentes ambientes da educação infantil, e nós vamos propor essa reflexão, ou seja, um país como o nosso, com as características como as nossas, que nós temos do indígena, a zona rural, a zona urbana, passando por altas tecnologias, como é que a gente pensa na infância desse tempo? Então, eu tenho a impressão que é um dos assuntos mais saudáveis dessa feira é repensar a infância mesmo. Com certeza. E a gente está convidando todo mundo, porque às vezes, Silvia, o profissional de educação, ele trabalha com ensino superior, com ensino médio ou profissionalizante, e ele não pensa muito na infância. E nós que trabalhamos na infância, a gente sempre se pergunta assim, por que não, né, todos pensarem a base, né, aqui a raiz desse aluno que vai chegar para eles lá na frente. Então, por isso que eu estou reforçando o convite. Eu tenho certeza que esse painel vai ser muito rico, aí tendo essas 3 visões, esses 3 profissionais para poderem complementar. Isso. Eu quero saber como é que esse seu tema conversa com o tema central da BET esse ano, que é o seguinte: inovação com propósito, educação em diálogo com as transformações sociais. Então, e é exatamente isso, é indissociável hoje essas palavras que nós chamamos de direcionamento, né, que dentro da sala de aula o nome é intencionalidade. Então, não tem problema nenhum, a gente também não pode achar que nós vamos satanizar os celulares, os aparelhos eletrônicos, porque eles estão intrínsecos às nossas vidas. Então, considera-se hoje que a vida é on-life, ou seja, não é nem online nem offline. A gente entende que ela é on-life, a gente está dentro de uma vida que é essa mistura de 2 mundos, né? Então, mas qual é a intencionalidade e qual é a objetividade do uso de tecnologia? Então, para o mundo isso chama propósito. E isso nós não podemos retirar do mundo. Então, vamos colocar assim coisas práticas para que possamos pensar. Por exemplo, minha mãe é uma pessoa que mora hoje sozinha e ela tem 4 filhos esparramados por diferentes lugares. Nós estamos do lado dela ininterruptamente. Nós podemos almoçar, podemos jantar, podemos matar a saudade, podemos dar notícia, podemos ajudá-la a pagar boletos, podemos ajudá-la nos programas de saúde. Ou seja, embora eu não esteja fisicamente na mesma casa, no mesmo endereço, eu estou dentro da vida, on-life da minha mãe por conta da tecnologia. Então, qual é a intencionalidade disso, né? Qual é o direcionamento? É o propósito. A tecnologia pode facilitar a nossa vida. Eu me lembro do ano passado, eu tive uma situação de visão e eu precisava de um auxílio muito rápido. E um médico online, de outro lugar do mundo, ele estava em Boston, ele orientou o meu médico o que deveria fazer naquela situação. Eu não tinha condição de pegar um jato, um avião e ir a Boston com a rapidez que eu precisava.
mas havia um profissional em algum lugar com um propósito de trabalho. E isso é importante porque os pais, de maneira geral, sobretudo os pais de crianças, eles começaram a observar que os adolescentes passaram a se tornar dependentes do celular. Então os pais começam a observar que a galera jovem tem um apego, uma dependência muito grande. Então é um uso sem propósito, é um uso sem intencionalidade. Simplesmente eu não gosto de ler, estou no celular. Não gosto de falar com os amigos, vou para o celular. Não quero sair de casa, vou para o celular. Então fica, por eu não ter outros propósitos, isso daqui acaba sendo uma companhia. Então, os pais de crianças, os educadores de criança não querem retirar, de fato, a tecnologia e essa condição que nós temos hoje. Mas nós queremos dar um propósito. Então, esse tema maior da Beth, ele é absurdamente pertinente. Porque a Beth, todos aqui nós temos EAD, aqui nós temos ensino superior, aqui nós temos ensino profissionalizante, aqui nós temos o ensino que abastece a indústria, o comércio, a ciência, a tecnologia. E qual é o propósito de todos esses segmentos? Então, o meu tema, eu vou puxar um pouco, a brasa para minha sardinha. Lógico. O meu tema de conversa, ele faz justamente essa reflexão. Qual é o propósito, a intencionalidade que a gente quer dar para essa infância de hoje? E esse propósito é: continue vivendo a sua vida, continue vivendo esse contexto do seu tempo, porque eu também não posso trazer uma infância necrosada para uma criança, Então, é muito bonito um cavalinho de pau, é muito bonito um brinquedo de pano, e as crianças precisam ter contato com isso. Mas no tempo delas, na infância delas, tem a tecnologia, o videogame, e eu não posso retirar dela esse direito. O que a gente pode, talvez, selecionar o tempo e o momento correto de introduzir essa tecnologia. E aí a palavra é essa: qual é a nossa capacidade de seleção, de escolhas? E aí nossa, de todos, da Silvia, do Geraldo, dos pais, dos educadores. E a gente tem que ter sempre capacidade de olhar e fazer escolha com determinados objetivos que aquela família tem, que aquela rede de educação tem. Então esses são os propósitos. Agora, Geraldo, eu quero aproveitar a sua especialização e também um pouco que você comentou sobre bullying e sobre tecnologia, de fazer duas perguntas já em uma. Primeiro, os autistas, eles sofrem mais bullying? Isso é uma questão. E a outra, aproveitando que você falou da tecnologia, desse vício que o jovem está com as telas, eu já li, e eu quero saber se isso é verdade ou não, que ser exposto muito cedo às telas pode... como é que eu falo? Como é que eu vou te descrever isso? Pode facilitar um transtorno do espectro autista. É verdade isso? Vamos falar desses dois assuntos? Exatamente. Então, assim, começando de trás para frente. Não é verdade. Celular não provoca autismo. Inclusive, nós não temos ainda, por mais que tenhamos uma aproximação de uma resposta, mas nós não temos ainda uma etiologia, ou seja, a origem do autismo. Nós temos pesquisas e orientações de que 97% está determinada por causas orgânicas. Então, por isso que nós chamamos de transtorno do neurodesenvolvimento. Mas dentro dessa condição orgânica, eu tenho fatores associados, ou seja, eu tenho situações que vão empoderando, que vão pressupondo aquela aparência de sinais e sintomas que nós observamos no autismo. Por exemplo, nós sabemos hoje que uma gravidez tardia pode empoderar essa determinação. Nós sabemos hoje que alguns medicamentos, nós sabemos hoje que algumas exposições podem potencializar isso. Entendi. Mas da tela às outras coisas todas que eu estou dizendo, elas não são capazes de sozinha dar um diagnóstico de transtorno do espectro do autismo. Legal. Isso é um ponto. Agora, é verdadeiro, sim. Tem números, inclusive assustadores, sobre isso, da quantidade de violência sofrida por autistas. Então, não é só bullying. Os autistas são, de longe, o grupo que mais sofre violência doméstica. Nossa! Para você ter uma ideia, por quê? E entre outros quadros de deficiência, A gente está chamando de deficiência aqui todos aqueles grupos que na nossa legislação estão dentro do conceito de deficiência. Tá bom. Então você veja,
Porque essas crianças, normalmente, elas têm dificuldade de ficar inquietas, por exemplo. Boa parte dos autistas tem uma locomoção muito frequente. Boa parte dos autistas são averbais, não falam. Boa parte tem comorbidades, como TDAH, né, que é aquela hiperatividade que anda. Boa parte dos autistas podem ter transtorno opositor desafiador, que é aquelas crianças e jovens que não obedecem ordem, têm dificuldade de subordinação. E por conta disso, os pais não entendendo que aqueles sinais e sintomas fazem parte de um transtorno, os pais querem controlar aqueles sinais e aqueles sintomas da mesma forma que outros pais controlam filhos típicos. Esclarecendo. Então, meu filho não me obedece, então meu filho é atípico, ele não me obedece, mas eu estou ali na frente dele, gritando, falando alto, muitas vezes usando de violência física. E alguns pais chegam a dizer, você vai aprender a me obedecer, porque eu obedeci a meu pai, você tem que me obedecer, e quando eu falo com você, você tem que ficar quieto. Só que ele está diante de uma criança com transtorno. E muitas vezes, sobre esse transtorno, muitas comorbidades, como hiperatividade, como TOD, como quadros depressivos. E aí, esse quadro de transtorno não tem subordinação diante dessa orientação do pai. Mas o pai quer impor isso para o filho e aí chega na violência física. Então, esse grupo sofre muito de violência física dentro de casa. Mas com as mesmas características, sinais e sintomas, esses autistas vão para a escola e lá eles têm dificuldades com os sensoriais, barulhos, por exemplo. Então, uma criança entra numa sala de aula hoje com 30 alunos, com 40 alunos, aquele barulho todo pode causar um incômodo, um desconforto terrível, assustador. Eu, às vezes, penso assim, eu já fiz isso inclusive com as minhas alunas, para que elas possam entender o que é a dificuldade de uma pessoa que tem transtorno do neurodesenvolvimento, né? Pense assim, a gente sobe num ônibus, a gente que tem aí uma certa idade, a gente sobe num ônibus, no metrô, com uma certa facilidade. Mas como é que uma pessoa que tem dificuldade motora, né, seja pela idade, pela velhice, pelo envelhecimento, ou seja por um transtorno físico-motor, como é que ela sobe rapidamente num ônibus com 50 pessoas atrás empurrando? Então, uma experiência que eu já fiz foi colocar elástico na perna das minhas alunas e pedisse que elas subissem no ônibus todas de uma vez com aquelas pernas amarradas por elástico. Então elas diziam assim, professor, mas não é possível, eu não consigo esticar a perna. Ou seja, para você pelo menos perceber, ter a sensação que é estar naquele local do exatamente. Eu tenho uma amiga minha professora que ela com muitas limitações físicas e cega, pessoa cega. Ela então esticando a mão e batendo a guia dela para que alguém pudesse ajudá-la. Alguém do ônibus tirou uma moeda e colocou na mão dela. Ai, meu Deus. Ela ficou tão nervosa com aquilo que ela pegou a moeda e disse, eu não estou pedindo dinheiro, estou pedindo ajuda, uma força. Então você vê que o transtorno do neurodesenvolvimento, pessoas que têm limitações físicas, que estão todas dentro dessa definição de PCD, elas sofrem da violência verbal, a psicológica, passando pela física e, é óbvio, as que estão na escola pela questão do bullying. Então, não é um problema da escola o bullying, né? Sociedade, no a criança autista a criança autista e o jovem autista dentro da escola, não, em todos os lugares. Quantas vezes eu tenho um filho autista, né? E quantas vezes a gente chega na porta de um restaurante e a gente diz, tem atendimento preferencial? E aí o atendente, o rosto, pergunta, qual seria? Aí eu digo, PCD. Aí a pessoa diz, fica esperando PCD, eu digo, autista. Aí, autista não consegue esperar, só um minuto, por favor. Então a gente já vê que a sociedade está acordando e nós não podemos aqui nivelar todo mundo por baixo. Então há muitos restaurantes, há muitas instituições que já entendem isso e aí você é atendido com a dignidade da legislação, mas também com a dignidade humana, que é o que nós falamos, o propósito. Tá. Você tem um restaurante, meu filho vai ao Rock in Rio, meu filho foi ao show do Coldplay. Uau. E ele tem deficiência intelectual, TOD e TDAH. Mas esses locais já entendem que essas pessoas estarão ali. Mas muitas vezes, Silvia, eu chego num lugar e quando eu peço o atendimento, eu ouço atrás da fila. Ué, mas por que ele tem que entrar antes de todo mundo assim, tá se achando?
por conta da velha frase capacitista, ele nem parece autista, ele nem parece deficiente. Ou seja, se eu não chegar arrastando numa cadeira de rodas, ou sei lá como é que as pessoas pensam, eu não tenho nenhum transtorno. Então, nós estamos falando de violências no plural, né? Da violência social, da violência política, da violência física, do bullying. E aí essas discussões, elas estão no calor da hora. Você abre aí as redes sociais, os jornais, você vê os grandes debates, todos eles passam pela questão da violência. É a mulher, são as minorias, são as crianças. Então, nós estamos pensando como é que chegamos nesse ponto. E aí a gente precisa sair dele. Olha, eu sei que a gente, né, necessita aí de uma educação para toda a sociedade em todos os âmbitos. Mas aqui eu vou focar na educação escolar, porque claro. Esse é o nosso foco sim. aqui. Como que gestores, educadores, professores podem auxiliar as famílias? Legal. E aí, estendendo um pouco também, os próprios alunos típicos a lidar com os atípicos? Então, educação pacificadora, né? Cultura de paz, educação pacificadora. E isso se resume à linguagem, possibilidade de linguagem. Há mais de 30 anos, nós estamos falando que a moeda mais valiosa do mundo seria a negociação, o diálogo, para a dissolução de conflito, para negociação, para o trabalho coletivo nas empresas. Então, as escolas, elas têm aí mais de 3 décadas sendo informadas da importância do diálogo, da importância da comunicação e dessa estrutura humana que é a linguagem, porque eu me comunico falando, com as mãos, com libras, por uma série de elementos. Então a gente põe tudo isso dentro do campo de linguagem. O que acontece é que as escolas, agora eu estou me colocando nesse grupo, porque sou educador, nós fomos um pouco negligentes, para não dizer assim que fomos negligentes demais nessa construção de linguagens pacificadoras. Porque, você veja, quando uma criança passa na frente da outra numa escola, ela está querendo, de alguma maneira, ter vantagem sobre o outro. Ela quer chegar primeiro ao alimento, à comida ou ao livro, achando que ela teria algum direito a mais em relação ao outro. Então, naquele momento, o que está em voga não é o fato de a criança estar passando na frente do amigo para chegar primeiro na comida, mas é o fato de onde é que a criança tirou essa linguagem, de onde é que a criança tirou essa estratégia. Porque para ela estar fazendo isso, ela está fazendo por imitação, por convivência, por experiência, que ela viveu pelos olhos dela, ou no cinema, ou em casa, na família, ou na rua. Ela viu pessoas fazendo isso, ela não criou isso do nada. Então, para nós educadores, muito mais do que ensinar as crianças, é discutir com quem alimenta esses ideais não pacificadores nas crianças. Interessante. Porque você veja assim, nós ligamos lá na pizzaria e a gente diz assim, no iFood da vida, e aí está escrito lá 15 minutos para fazer a entrega. E aí a entrega chega 40 minutos depois. E muitas pessoas ofendem o motoboy, ofendem a empresa, liga lá reclamando, nananana, mas ele tem 3 filhos em casa. E aí, então, diante do atraso do motoboy, o pai, a mãe, aquela pessoa adulta, em nenhum momento considerou quais as condições. Ou seja, em quais condições aquela pizza chegou até mim. Tinha um acidente no caminho, ele caiu, se machucou, estava chovendo. Não, a pessoa simplesmente ficou presa no umbigo dela, dentro daquela história assim, eu paguei e a empresa tinha que ter feito isso no horário, e ele transforma isso num processo educativo dentro daquele contexto. Então, quando a professora atrasa com a criança, ou quando o amigo atrasa, qual é a resposta primária que a criança tem? Reclamar, não dialogar, não compreender. Então, o processo nosso escolar não pode ficar restrito à sala de aula. Porque você veja, dentro de escolas 100%, que nós chamamos especiais, ou seja, dentro de escolas que só tem crianças atípicas, com deficiências, tem preconceito. Pode respirar. Sim. E aí, como é que pode a criança que sofre preconceito ininterruptamente por conta da deficiência dela, como é que mesmo assim o preconceito ultrapassa essa barreira e a criança com deficiência também pode ter preconceito e discriminação?
Então, nós estamos falando de camadas e camadas e camadas, né? Eu tenho casos, por exemplo, de crianças que, dentro da escola especial, as próprias crianças especiais, né? Ou seja, as crianças atípicas, faziam bullying porque esta criança tinha 2 pais e não um pai e uma mãe. Então, você veja que o preconceito, a discriminação, que hoje são crimes, né, perante a lei, são mais fortes que a deficiência. Ou seja, o processo educativo que alimenta essas crianças consegue superar a dificuldade e as barreiras da deficiência e ali se instaura o preconceito. Então, a escola, ela é uma instituição com um poder gigantesco de transformação, desde que ela trabalhe em parceria com a família. Mas quando a escola se restringe às 4 paredes, eu só faço esse pedacinho. Exato. Tudo que está antes, depois e do lado eu não consigo atingir. E aí vem a história da tela. O problema não é você ter a tela. O problema é que só a tela aparece como companhia para uma criança ou um jovem. Mas se aparecesse amigos, se aparecesse sarau, lançamento de livros, jogo de tarde, piquenique na praça ou qualquer outras coisas, os jovens e as crianças estão abertos a isso. Só que como o contexto não oferece, o que está disponível é isso daqui. E aí vai, porque é mais fácil. Intensidade. Aí vira o hábito. Olha, eu só quero dar um recado para quem está nos assistindo, que a gente está ao vivo, então você pode enviar perguntas aqui pelo chat, tá? Tô de olho aqui no chat. Se você tá com alguma dúvida, quer fazer algum comentário, fique à vontade. Agora, Geraldo, eu vejo, assim, muitos gestores, educadores super preparados, né, para atender esse público, essa demanda. Mas eu vejo alguns também que não estão preparados, mas querem estar, buscam isso. Onde que eles podem se aprimorar? A gente nunca pode esquecer que nós precisamos ainda de políticas públicas, e parece um senso comum, né? Mas nós ainda precisamos de políticas públicas que garantam essas condições para a nova condição da humanidade, né? Essa é uma condição que nós temos agora. Nós precisamos incluir na escola todos. A escola hoje é para todos, ou seja, para a pessoa cega, para a pessoa negra, para a pessoa indígena, para a pessoa deficiente. E nós não tínhamos essa formação, mas também não tínhamos políticas para isso. Então, a primeira coisa é reformular todo esse conceito de políticas em torno da dignidade humana. Para mim, esse é o ponto principal. E a segunda condição é não esquecermos jamais que hoje o conhecimento está disponível. Se você não souber nada de russo, por exemplo, né? Olha, Geraldo, eu não sei nada de russo. Eu vou dizer assim, mas quanto existe em você de intencionalidade, de propósito? Se existe essa intencionalidade, esse propósito, você pode conseguir chegar lá. Porque hoje a internet, as instituições... Você pode ter certeza que tem instituição dando aula de russo, tem profissionais voluntários trabalhando russo, tem sites na internet, tem aplicativos. Então, há uma série de condições que eu posso acessar do meu lugar, da minha condição social e da minha condição intelectual para eu chegar neste lugar. Mas aí nós voltamos ao tema da Beth esse ano. Qual é o meu propósito, a minha intencionalidade? Então, eu gosto muito, Silvia, disso que você está falando, assim. Eu vejo muitas pessoas qualificadas, eu também. Vejo muitas pessoas com vontade de se qualificar, eu também. Mas só a vontade não realiza sonho. Diria minha avó, querer é poder. Ela falou, quando a pessoa quer, isso mesmo, ela vai atrás, ela faz acontecer. É o impossível, né? Sim, olha, tô feliz que a Arlete Viegas Ferreira escreveu aqui no chat. A gente tem uma participante. Temos uma participante ao vivo. Ela pergunta, Geraldo, para você, que ações as escolas podem criar para mudar esta realidade a partir da educação infantil? Eu tenho, inclusive, lá nas minhas redes sociais, no meu canal, uma ideia que são pátios inclusivos. Uma ideia que não existe no Brasil, não existe, ninguém implanta, mas o que seriam pátios inclusivos, né? Você imagina que qualquer escola com 400 alunos tenha pelo menos 10 crianças com essas condições. Isso quer dizer que como é que 10 crianças e jovens saem para um pátio, para um recreio, para um intervalo, onde muitas vezes tem uma música tocando, 400 jovens correndo ininterruptamente e 400 pessoas comendo, cada uma com um cheiro diferente do alimento.
sem contar os que estão com bola, com fone de ouvido, etc, etc. Então, pense que para uma criança autista isso pode ser muito assustador. Eu sair num pátio com 400 pessoas, com os seus barulhos, suas vontades, suas pressas e suas roupas. Então, uma ideia tão simples seria pátios inclusivos, quando 400 alunos vão ser preparados para acolher e amparar e, portanto, cuidar pelo menos um dia por ano. A gente tem 200 dias letivos nas escolas. Se a escola tem 400 alunos, olha, o aluno vai fazer isso 2 vezes ao ano. Então, 2 vezes por ano, cada aluno vai lá naquela sala onde tem alguém com aqueles sinais e sintomas e precisa de apoio, e ele vai acompanhar essa pessoa. Ah, que lindo. Só que isso, imagine, nas 10 outras salas de aula. Então, eu sou responsável por acompanhar a Silvia hoje, mas eu vou ter a companhia de 10 outros amigos que vão ficar comigo acompanhando a Silvia. Então, na verdade, esse pátio inclusivo eu vou oferecer para a Silvia a possibilidade dela conviver num grupo menor de 11 pessoas e não de 400, mas sob a minha mediação, legal. Sobre o meu cuidado. Então, isso talvez daria para as crianças a ideia de viver em sociedade, de corresponsabilidade. Então, a gente não precisa fazer coisas mirabolantes. Não é isso. Inclusão não é isso, escola não é isso. Mas quando você coloca uma ideia tão simples como pátios inclusivos, você dá para aquele autista a ideia de que ele pode confiar em alguém. Porque todos os dias ele vai ter alguém que vem buscá-lo para ele ir até o corredor. Por exemplo, meu filho, a primeira semana dele na escola, ele se mudou 1 ano e pouco atrás para uma escola, ele ficou 1 semana sem ir ao banheiro. Tadinho. Qual a idade dele? 14 anos. Agora imagine que eu estou falando de um homem de 1,90 m quase. Então, como autista, com deficiência intelectual, TOD, TDAH, ele não sabia, até aquele momento, fazer xixi abrindo só o zíper. Para ele fazer xixi, ele tinha que baixar a calça inteira. Como é que eu vou num banheiro onde só tem adolescentes, eu vou baixar a roupa inteira para fazer isso? Então, ele não tinha recurso. E aí, depois de 1 semana, ele disse assim, pai, mas a escola não tem banheiro. Eu disse, não tem banheiro. Daí é que a gente entende. Você tem que entender o que ele está querendo dizer com aquilo. Né? E aí a gente vai dizer, bom, ele tem um auxiliar e tem uma professora, mas elas não podem entrar no banheiro para fazer isso. Mas um amigo de sala pode fazer. Até que ele consiga entrar na porta fechada, porque lembra, estou falando de um autista. Ele não vai conseguir sozinho entrar numa porta e fechar, porque depois a deficiência intelectual impede ele de abrir a porta. Ele pode não saber como abrir a porta, então ele tem que ir no externo. Então, tudo isso seria resolvido se ele tivesse um amigo responsável por ele naquele dia. Olha só. Né? Então, a experiência de inclusão, ela é uma experiência de humanização para todos. Quando esse menino chegar em casa, ele vai dizer assim, mãe, hoje eu cuidei do Matheus autista. E aí, assim, ele fez isso, fez aquilo, eu ajudei ele. Então, essa criança acaba sendo um ponto de mudança da própria percepção que a família tem em casa. Sabe o que é mais lindo disso? Vai auxiliar o autista? Vai. Mas o bem que vai fazer para ele, a mudança que vai gerar interna para essa criança é algo transformador na vida. Então, achei esse exemplo assim excelente. Espero que muita gente esteja aqui nos ouvindo e passe isso adiante. Sim. Eu tô assim com dó de daqui a pouco encerrar essa entrevista, porque tá maravilhosa. Eu agradeço. Você comentou de um canal de YouTube e tal. E eu tenho aqui também que você é diretor do Projeto Pólen. Então fala um pouquinho desses seus projetos. Então, o Projeto Pólen é um projeto voluntariado. A gente acredita muito nisso. Eu digo assim, a gente, nossa família, nós acreditamos muito na força do voluntariado. Então, o Projeto Pólen é um projeto meu, em que eu desenvolvo o meu voluntariado formando professores gratuitamente. Uau. Então eu tenho um canal no YouTube e tenho uma plataforma de cursos. Até o ano passado eu já tinha atendido 176 mil professores com formação gratuita. Esse ano, em 2 meses, nós já passamos mais de 20 mil professores de vários lugares do mundo. Sou sua fã, Geraldo! Eu fico feliz! Então, esses professores, eles recebem aula gratuita, material gratuito e certificação gratuita. Que então, lindo. Justamente dentro dessa área de neurodiversidade, porque essa é a minha contribuição para o mundo. E esse também é a minha intenção, de mostrar para as pessoas que se nós queremos de fato mudança, a mudança tem que ser aquilo que eu posso fazer pelo mundo.
Então, quem é educador faz educação, quem é cozinheiro faz comida, ou seja, onde você está, no lugar que você ocupa, você pode fazer o voluntariado. Esse é o Projeto Pólen. Lindo, parabéns. Eu agradeço enormemente. Olha, para a gente finalizar aqui, vou ler uma pergunta aqui do Murilo Campos, o Murilo que durante o ano comanda aqui o Conexão Bet. Obrigada, Murilo, por participar. Professor, quais as principais causas de ainda não haver, de um modo geral, uma boa relação entre a família e a escola? Nossa, a gente vai marcar um outro conexão, né, pra gente discutir, só para falar. Vamos deixar as pessoas com vontade. Boa, gostei. Vamos deixar as pessoas com vontade. E aí a gente está falando de uma coisa assim, ó, nós temos que fazer a meia-culpa. Eu digo nós, educadores. Por muitos anos nós ficamos nesse lugar do privilégio do conhecimento. E graças a Deus a gente tem hoje a internet que nos tirou esse orgulho e essa vaidade. A escola, ela ficava num lugar que o professor tinha um tablado para ficar mais alto. Os alunos todos enfileirados, o professor é quem detinha um saber, é ele quem dava aula, fazia a prova, cobrava. Então, muitos professores se incrustaram, sabe, cristalizaram nesse lugar, que é um lugar de privilégio, do tipo, eu sei e você não sabe. E aí a família vai se afastando, Mas com tudo isso que aconteceu do século passado para agora, nós percebemos que o conhecimento ele está disponível, ele é da humanidade. Então agora é a hora da gente se aproximar da família. A escola tem que buscar essa parceria de volta. Então a escola tem que ir lá bater na porta do pai e dizer para ele, vamos dialogar, que é o que nós falamos ainda há pouco, a importância da linguagem. A importância do diálogo para gerenciar o conflito e a importância de você estar em ambientes co-participativos, co-construtores, não com verdades absolutas, né? Eu acho que não cabe na empresa, na escola, em nenhum lugar cabe mais respostas unidirecionadas, né? O mundo é plural. E a falta de diálogo na sociedade é tão grande que a gente está vivendo aí épocas de guerra, né? Nada mais do que falta de diálogo. Exatamente. Então vamos começar aqui, ó, no nosso pequeno âmbito. Eu gosto dessa ideia. Ampliando. É exatamente isso. Exatamente. Geraldo, você é uma pessoa necessária para a educação. Eu estou muito feliz de te receber aqui. Eu agradeço muito.